O ambiente já está preparado. Abre o teu coração, porque grandes coisas vão acontecer através da palavra. Oramos pela vida do nosso irmão. Deus poderoso Pai, estamos mais uma vez diante da tua presença, Senhor, para receber a porção do céu, papai. Aquilo que já o Senhor já está preparado, Senhor, para nós, Senhor, que já colocou no coração do teu servo, papai. Usa ele com poder e autoridade, Senhor. Encha ele com teu azeite, papai, nesta noite. Que ele possa entregar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor preparou para a tua casa, papai. Usa ele, Senhor, nesta noite. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por bondade, por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, e capítulo de número 2, e versículo de número 7. Enquanto você procura referir o texto, eu quero aqui com muita alegria agradecer a Deus por esta bondosa oportunidade do Senhor, por mais uma vez nos de estar aqui junto com essa juventude animada, adorando e exaltando o nome dele na beleza da sua santidade. Quero também louvar a Deus pelo anjo desta casa, pastor Estevam, e a sua muito digníssima esposa, a pastora Cristina. Deus em Cristo continue lhes abençoando, prosperando cada dia mais esse trabalho que Deus colocou com um grande peso de responsabilidade sobre as vossas mãos. Quero também louvar a Deus pela vida do meu amigo Evaldo. Muito obrigado pela vida da sua digníssima esposa, a Juliana, que foram os canais de Deus, que faz aqui. Deus abençoe, satisfação de vivê-lo. Quero também louvar a Deus pela vida da digníssima esposa que me acompanha, pela vida do meu filho, do meu curso, pela vida da minha sogra, que são as dádivas de Deus na minha vida. Louvo a Deus por esta juventude, sobre o que ontem aqui foi algo sobrenatural. Com certeza que Deus também tem algo especial preparado para esse encerramento. Amém? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. E glória! Prega tudo! Glória! És fiel, Jesus! Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Glória! Capítulo 2, versículo de número 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma. Glória! Amém? Tome seu assento por bondade, por gentileza. Peço a você carinhosamente que me preste um pouco da sua atenção por alguns minutos. Prometo ser breve, sucinto, objetivo, porém profético para a sua vida. Amém, eu creio nisso! Queridos e amados irmãos, este texto que nós acabamos de ler é um texto de suma importância, de grande relevância para o nosso meio. É um texto que nos fala acerca da criação, isso daqui é muito importante para todos nós. Eu particularmente gosto muito deste texto, porque é um texto que fala acerca do princípio de tudo. Princípio este em que Deus criou todas as coisas. Se pararmos para analisar este texto dentro da sua complexibilidade, nós perceberemos algo muito especial que este texto nos ensina e também nos revela.
Este texto, dentro do seu contexto original, está escrito como Bereshit bara Elohim het hashamai. Este texto aqui, dentro do seu contexto original, nos traz algo muito lindo e muito especial, porque é dentro do seu contexto original que nós vamos encontrar o verbo da criação, verbo este conhecido como bará. Este verbo bará, o verbo da criação, ele carrega consigo dois significados importantes. Quais são eles? O primeiro significado que nós encontramos dentro deste verbo é atos feitos unicamente por Deus. O segundo significado que nós encontramos dentro deste verbo, o verbo da criação, é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Entende-se que esses dois significados, eles se correlacionam. Por quê? Porque só Deus tem a atitude e o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe. É dentro deste verbo, o verbo bará, verbo da criação, que nós encontramos uma letra. Esta letra chama-se Aleph. Aleph, segundo um estudo, é uma letra que se divide em três. Se pararmos para observar Aleph, nós perceberemos que a sua divisão se dá da seguinte forma. Nós encontramos dentro desta divisão um Iud em cima, um Vav que corta ela no meio, e um Iud embaixo. E isso daqui é muito interessante. Por quê? Porque cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número. Se pararmos para observar Aleph, nós perceberemos que dentro de Aleph contém um numeral. Vejamos, cada Yud corresponde a 10, dando assim uma totalidade de 20. O Vav que corta ela no meio corresponde a 6, dando assim o numeral 26. Você deve estar olhando para mim se perguntando que tudo isso que aqui tem a ver. Eu lhe respondo: tudo. 26 nada mais é do que a soma do tetragrama sagrado Yavé, Yud-Re, Vav-Re. É o nome de Deus dentro dela. Yavé significa segredo. É o nome de Deus inserido dentro dela. Minha gente, isso daqui mexe muito comigo, porque anualmente o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos, no sábado dos sábados, na festa dos tabernáculos. E toda vez que o sumo sacerdote adentrava ao Santíssimo Lugar, ele pronunciava Yavé, o nome de Deus. E quando isso daqui acaba? Isso daqui acaba na era 70 cristã, quando um general romano por nome de Tito destrói o segundo templo em Jerusalém. Desde então fica-se proibido pronunciar Yavé. É aí então que surge o nome Adonai, que significa meu Senhor. Isso daqui é muito interessante, porque Aleph é a única palavra do alfabeto hebraico que não faz barulho e que também não emite som. Porque para fazer barulho é necessário de uns sinais conhecidos como sinais maçoréticos, criado pelos maçoretas da época. Ou seja, Aleph é a única letra do alfabeto hebraico que não faz barulho, que não emite som, mas que carrega consigo a essência de Deus dentro dela. E o que eu aprendo com Aleph? Eu aprendo com Aleph que eu não preciso falar mais do que ninguém. O que eu aprendo com Aleph? Eu aprendo com Aleph que eu não preciso passar por cima de ninguém para mostrar que Deus está comigo. Tem gente que já entendeu. A essência que está dentro de mim se responsabiliza de mostrar verdadeiramente quem eu sou e quem verdadeiramente habita dentro de mim. Eu não sei se
isso daqui, mas eu não preciso postar frases de efeito no Facebook, não. Eu não preciso falar mal de ninguém, eu não preciso passar por cima de ninguém, eu não preciso apontar o dedo para ninguém, eu não preciso tentar denigrir a imagem de ninguém para mostrar que Deus está comigo. A essência que está, a presença do Espírito Santo de Deus que está dentro de mim se responsabiliza de mostrar a minha identidade, de mostrar verdadeiramente quem eu sou. Eu não preciso mostrar. A presença dele que está em mim se responsabiliza de mostrar verdadeiramente quem eu sou. Tem muita gente assim que quer passar por cima de todo mundo para mostrar que Deus está na vida dele. Mas quem é de fato não precisa mostrar. Quem é de fato entende. Aquele que está em mim se responsabiliza de mostrar a minha identidade. Minha gente, Aleph é a única letra do alfabeto hebraico que não faz barulho, que não emite som, mas que carrega consigo a essência de Deus dentro dela. E olha que interessante, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Eu não sei quem conseguiu entender a complexidade disso daqui, mas as posições, os lugares de honra aonde eu ocuparei não dependerá do meu talento, da minha intelectualidade, das amizades. Bem que é verdade que algumas amizades até facilitam para que algumas portas se abram. Só que manter a porta aberta é responsabilidade da presença daquele que está em mim. Eu vou falar de novo. Os lugares de honra onde eu ocuparei não dependerá do meu talento, nem tampouco da minha intelectualidade, mas sim da presença do Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. Porque aqui não sou eu quem faço, aqui não é meu talento que se destaca, aqui é a presença do Espírito Santo de Deus que faz a diferença para comandar o céu. Porque não adianta subir a tribuna sozinho. Tem muito pregador por aí frustrado, dizendo assim: a mensagem não rendeu, não fluiu, não estourou. Claro, subiu sozinho. É a presença dele que faz a diferença dentro do seu ambiente. É a presença dele que faz a gente chorar. Tem gente lá atrás que já está entendendo. É a presença dele que faz a gente entrar triste e sair alegre. É a presença dele que faz a gente entrar com um semblante de caído, de frustrado, mas sair com um semblante de alguém vitorioso. É a presença dele que faz alguém entrar num culto como esse, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em abrir mão do chamado, pensando em abrir mão dos sonhos, da promessa. Mas quando entra dentro desse ambiente, sente que algo especial está acontecendo. Porque aqui é assim, a gente entra frustrado, mas de repente o primeiro louvor começa a entoar, o glória a Deus já sai, o aleluia já sai. De repente a gente percebe que o ambiente começa a se transformar, porque aqui é a nuvem da glória dele que faz a diferença. Eita, Deus de mistério! Pega a arca! Minha gente, este texto fala-nos acerca da criação. E para mim, uma das mais belas criações de Deus é a gente. É no capítulo de número 2, no versículo de número 7, que nós vamos ver Deus fazendo uma das mais belas criações.
Só que olha que interessante, Deus pega do pó da terra, do material que se pisa em cima, Deus forma o homem, coloca o homem de pé. Depois que o homem está de pé, o homem vai soprar sobre as suas narinas o fôlego de vida. Minha gente, pensa comigo. Deus pega o homem do pó da terra, Deus forma o homem, coloca o homem de pé. O homem está de pé, mas não está vivo. O homem só se torna alma vivente depois que Deus sopra sobre ele o fôlego de vida. Isso daqui quebra toda a nossa linha de raciocínio, porque pra gente, todo mundo que está de pé está vivo. Pra gente, todo mundo que está cantando está vivo. Pra gente, todo mundo que está pregando está vivo. Pra gente, dentro da nossa ótica, dentro da nossa percepção, todo mundo que está frequentando o culto está vivo. Mas dentro da ótica de Deus, nem todo mundo que está cantando está vivo. Dentro da ótica de Deus, nem todo mundo que está pregando está vivo. Dentro da ótica de Deus, nem todo mundo que está frequentando o culto está vivo. Porque para estar vivo não basta apenas estar de pé. Para estar vivo tem que carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Para estar vivo tem que carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Quebrar todo o nosso modelo, nosso ideal, a nossa ótica de alguém que está vivo. Sabe qual é o pior? É que a gente se impressiona com alguns. A gente entra num culto como esse, a gente vê alguém levantando a mão, dando glória a Deus, e a gente olha e diz: está cheio. Só que dentro da ótica de Deus, Deus está olhando e dizendo assim: está cheio nada. Está falando que não é para falar, está postando que não é para postar, está andando por onde não é para andar. Se tem alguém que conhece a nossa realidade, é Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Se tem alguém que nos conhece na intimidade, é Deus. Porque aqui a gente pode até apresentar um culto teatral, cênico, de mão levantada, de glória a Deus, mas quem conhece a nossa identidade é Deus. Quem conhece a nossa realidade é Deus. Eu sinto a mão de Deus aqui. Eu sinto a graça dele aqui nessa noite de hoje. Mas eu glorifico a Deus, que Deus ainda tem os seus remanescentes. Eu glorifico a Deus, que Deus ainda tem uma geração que tem lenha para queimar. Deus ainda tem uma geração de homens e de mulheres que não vão negociar a fé. Deus ainda tem uma geração que não vai trocar o santo pelo profano. Deus ainda tem uma geração que não vai se corromper. Deus ainda tem os seus remanescentes. Deus ainda tem uma geração de Abacuque, meu amigo Gabriel, que está se levantando num período onde está todo mundo se corrompendo. Deus ainda tem uma geração de homens e de mulheres que não vão negociar os princípios da fé, que não vão negociar os princípios da Bíblia. Porque tem igreja por aí que já não prioriza mais a palavra. Tem igreja por aí que virou só movimento coach, e nós não precisamos disso. O que nós precisamos é que a presença do Espírito Santo de Deus esteja constantemente em nossos cultos, esteja constantemente em nossas vidas. Eu sinto a presença de Deus aqui. Só quem tem mão para levantar, só quem tem boca para dar glória, só quem veio para o culto pentecostal, só quem veio para adorar o nome daquele que vive, levanta a mão para o céu, solta um brado de glória a Deus. Só quem veio para adorar, só quem veio para a marcha, só quem veio para a guerra, só quem tem adoração nos lábios, só quem é batizado no Espírito Santo, solta um brado de glória, solta um brado de aleluia. Glória, é maravilhoso, Jesus.
Deus pega o homem, coloca o homem de pé, sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida. Depois que o homem está criado, depois que o homem torna-se alma vivente, Deus pega o homem e coloca o homem dentro do jardim. Aleluia. Dentro do jardim, o homem tem tudo que ele precisa, tudo que supre as suas necessidades tem dentro do jardim, para melhorar todo dia. No crepúsculo da tarde, entre as 5 e 6 horas da tarde, Deus desce sobre o jardim para se relacionar com o homem. Minha gente, o homem tem tudo que precisa, só que Deus tem mais. Deus, além de suprir todas as necessidades do homem, Deus ainda faz para o homem uma promessa. Qual é a promessa de Deus? Capítulo 2, versículo de número 18. Deus olha para toda a sua criação e Deus percebe que tudo aquilo que Ele criou é bom. Porém, tem algo que não é bom: que o homem viva só. Olha aí, João. Pegou? Deus percebe que tudo aquilo que Ele criou é bom, porém tem algo que não é bom: que o homem, obrigado, viva só. E o que Deus faz? Deus faz uma promessa. Qual é a promessa de Deus para o homem? Far-ter-te-ei uma adjuntora que lhe corresponda. O termo adjuntora dentro do hebraico significa alguém frente a ele. Não é alguém que está frente a ele, é alguém que está no mesmo nível, alguém que está na mesma estrutura, alguém que está no mesmo patamar. Deus faz para o homem uma promessa, capítulo 2, versículo de número 18. Só que olha para cá, passa o versículo de número 19 e Deus não faz. Passa o versículo de número 20 e Deus não faz. Eu estou pregando para uma igreja bíblica. Você sabe melhor do que eu que dentro do contexto bíblico, de um versículo para o outro, há um período de tempo, dias, meses, anos, não sei. Eu sei que de fato há um período de tempo. Deus olha para o homem no capítulo 2, versículo de número 18, e Deus diz: vou fazer, vou cumprir, vou colocar o quê? Só que passa o versículo de número 19 e Deus não faz. Passa o versículo de número 20 e Deus também não faz. Minha gente, a pergunta que fica é: por que é que Deus não faz no versículo de número 19? É porque o tempo de Deus não está atrelado ao nosso tempo. A vontade de Deus não está atrelada à nossa vontade. Deus diz que vai fazer, Deus diz que vai colocar alguém, só que o tempo está passando e parece que o céu está de bronze. O tempo está passando e parece que o mesmo Deus que fez a promessa se esqueceu do que prometeu. Não é assim? Parece que tem vezes que a gente olha para o céu e diz: cadê? Fica tranquilo, Deus ainda está no controle da tua história. Deus ainda está no controle da tua existência. E eu vim profetizar com os olhos abertos, só para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. No tempo certo, na hora certa, do jeito certo, Deus vai trazer à existência aquilo que Deus te prometeu. Deus não esqueceu de nada. Deus não esqueceu dos sonhos, das promessas. Deus não se esqueceu de você. Eu vim liberar uma palavra profética nessa noite para alguém que está olhando e parece que o céu está de bronze, para alguém que entrou nesse culto dizendo: quando é que vai acontecer? E a palavra de Deus é essa: no tempo certo, na hora certa, eu mudo o quadro da tua história. No tempo certo, na hora certa, eu trago à existência aquilo que eu te prometi. Qual é a palavra? A palavra é essa: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu
esqueceu da tua casa. Deus não esqueceu dos sonhos e das promessas que Ele tem sobre a sua vida. Sabe qual é o maior fator determinante para atrasar aquilo que Deus tem? É a gente mesmo. Porque a gente não consegue esperar, a gente é impaciente. E o que a gente faz? A gente quer tentar com a força do nosso braço, a gente quer tentar do nosso jeito, quer dar jeitinho. Exemplo, por que é que Deus não faz? Escolhe o texto para você ver. O homem está acordado, dando nome a animais. E enquanto ele está acordado, tentando suprir as suas necessidades em coisas, o céu permanece de bronze. Só que olha o versículo de número 21. Diz o texto: e Deus vai fazer cair sobre o homem um pesado sono. É o conselho: descansa. Dorme em Deus. Porque toda vez que eu descanso nele, eu digo para ele: eu confio. Toda vez que eu descanso nele, eu digo para ele: eu sei que no tempo certo, que na hora certa, o Senhor trará à existência aquilo que o Senhor me prometeu. Que é um conselho: descansa em Deus. Descansa nele, porque enquanto você está descansando, Deus está aperfeiçoando, Deus está trabalhando no teu sonho, Deus está trabalhando naquilo que Deus está te projetando. Você não sabe, mas aquilo que Deus tem para a tua existência está mais perto do que você imagina. Aquilo que Deus tem para a tua casa está mais perto do que você pensa. Deus está trabalhando nos teus sonhos, Deus está trabalhando no teu projeto. Não ponha a mão aonde Deus já colocou lá dele. Não ponha a mão aonde Deus está trabalhando. Eu vim profetizar em nome de Jesus que aquilo que Deus tem para a tua vida é tão grande, é tão real, que nem você vai conseguir entender o que Deus tem. Que Deus já está trabalhando no teu sonho há muito tempo. Quando o homem descansa, Deus começa a trabalhar. Enquanto o homem dorme, Deus arranca da sua vida para suprir aquilo que ele havia prometido. Quando ele menos espera, aquilo que ele prometeu é tão real que quando ele abre os olhos, ele consegue contemplar a beleza da sua promessa. Quando você menos esperar, Deus já te colocou onde Deus falou que te colocaria. Quando você menos esperar, Deus já abriu a porta que você tanto procurava. Quando você menos esperar, Deus já trouxe o fio das drogas para dentro desse ambiente. Quando você menos esperar, Deus já mudou o rumo da tua casa. Porque aquele que fez a promessa se responsabiliza de cumprir detalhadamente tudo que ele te prometeu. Eu vim pregar nessa noite para quem achou que Deus havia se esquecido de você. Deus não se esqueceu. Deus não esqueceu da tua existência. Deus ainda tem projetos sobre a sua vida. Se eu fosse você, eu já tinha levantado a mão para o céu, já tinha dado um prato de glória, já tinha adorado aquele que vive e reina.
promessa, cumpra o que prometeu. Só que a pergunta que paira nessa noite é essa: se o jardim é tão bom, meu amigo Gabriel, se o jardim é tão bom, por que Deus não criou o homem dentro do jardim? Por que Deus cria o homem fora? E depois que o homem está criado, Deus traz o homem para dentro do jardim. A pergunta é essa: se o jardim tem tudo que o homem precisa, se o jardim tem tudo que o homem necessita, por que Deus não criou o homem dentro do jardim? Por que Deus criou o homem fora e depois que o homem está criado, Deus traz para dentro? Eu não sei quem vai dar glória pelo que eu vou falar, mas é para que o homem valorize o ambiente onde ele foi inserido. Porque lá fora o homem não tinha valor, lá fora o homem não passava de pó, lá fora todo mundo pisava por cima, lá fora todo mundo apontava o dedo, falava mal. Só que aqui dentro não. Aqui dentro o homem é valorizado. Aqui dentro o homem tem valor. Aqui dentro o homem não é qualquer um. Aqui dentro o homem é a menina dos olhos de Deus. Aqui dentro ele tem valor. Eu não sei se você consegue entender, mas a palavra é essa: valorize o ambiente onde ele te colocou. Esse ambiente não tem preço, esse ambiente não tem valor, esse ambiente é o ambiente da glória e do poder dele. Valorize o ambiente onde Deus te colocou. Porque quem era você lá fora? Quem era você lá no mundo? Ninguém dava um tostão furado pela sua existência. Se a gente fosse pela ótica humana, jamais seríamos escolhidos. Porque a gente é assim. A gente escolhe pelo perfil. A gente olha para o nosso modelo de perfeição. E quando a gente encontra alguém que se enquadra dentro do nosso modelo, dentro da nossa ótica, a gente diz: tem perfil de picão, tem perfil de librega, tem perfil de obreiro. Quando a gente encontra alguém lá fora, a gente diz: tem perfil de homem de Deus. Você percebeu? O ser humano é assim. Quando a gente encontra alguém que não se encaixa com os nossos ideais, com o nosso modelo de perfeição, a gente diz: não se enquadra. Tem alguns que até dizem: vai ser mais um que vai morrer na boca de fumo, vai ser mais um que vai passar a vida dentro de um presídio. Só que olha que fantástico, a ótica de Deus é diferente da nossa ótica. Porque Deus escolhe quem a gente não escolheria. Deus levanta quem a gente não levantaria. Deus acredita em quem a gente não acreditaria. E eu não sei se isso daqui merece um glória. Esse é o maior motivo da gente estar aqui nessa noite de hoje. É porque nós não somos frutos de escolhas humanas. Nós somos frutos da escolha de um Deus que nos tirou de fora e nos trouxe para dentro desse ambiente. Tem gente aqui que outrora estava na boca de fumo, assim como eu, com o nariz entupido de cocaína, cheirando mal. Deus olhou para mim, Deus olhou para você. Deus fez uma promessa, colocou a Bíblia na mão e disse: não vai morrer na cadeia, vai ser pregador do Evangelho, vai ser pregador da palavra.
Improvável, mas escolhido. Olha você aqui. Ninguém te dava um tostão furado, mas quem te vê hoje na rua, olha, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai o servo do Senhor. Eu vim pregar nessa noite para uma geração de jovens que foram marcados a dedo por Deus, que foram separados por Ele. Você não é uma obra do acaso. Você é a obra da perfeição de Deus. Você é a obra da escolha de Deus. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Os céus estão abertos nessa noite sobre a Almighty Bairro Novo 6. Se eu fosse você, eu aproveitava que essa atmosfera se tornou espiritual. E eu já tinha soltado um prato de glória, de aleluia, de glória a Deus. Eu não vim para um culto fúnebre nessa noite. Eu vim para um culto de adoração. Eu vim para um culto de manifestação da glória de Deus. Deus está visitando a casa de alguém nessa noite de hoje. Eu vim profetizar em nome de Jesus. A macumbeira vai ter que abrir falência, porque as obras do diabo acabou de cair por terra. Agora se ele me cala, agora se ele me cala, sempre. O fofoqueiro vai dar com a língua nos dentes, porque a gente não vai negar nossa terra. Agora se ele me cala, sempre. Eu sinto o brandão da Galileia aqui. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Avisa a fofoqueira que a nossa casa não vai cair. Acontecendo nessa noite. Tem demônios na rua da tua casa que estão caindo por terra agora. Tem gente com a mão levantada lá atrás. Tem demônios no mundo espiritual que estão caindo por terra agora nessa noite. Em nome de Jesus. Tem vitória para a igreja. Tem vitória para a juventude. Tem vitória para o círculo de oração. Tem vitória para os obreiros dessa casa. As hostes potestades do inferno acabaram de perder mais uma. Acabaram de perder mais uma.
tem princípios que são inegociáveis. Aqui dentro, meu amigo Gabriel, não é do meu jeito. Aqui dentro não é como eu quero. Meu amigo Bruno, aqui dentro tem princípios que precisam ser seguidas à risca. Qual é o princípio de Deus para o homem? De todas as árvores do jardim comerás, porém da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque o dia que comeres dela certamente morrerás. Ponto. O princípio de Deus está estabelecido. Não tem como negociar. Sabe qual é o problema? O problema é que tem muita gente trocando os princípios de Deus pelos prazeres da carne. E sabe qual é o problema? É que todo prazer é momentâneo, satisfatório, mas tem prazo de validade. E esqueceram que o princípio estabelecido por ele nos gera a eternidade. E tem muita gente por aí trocando os princípios de Deus pelos prazeres do mundo. Só que aqui dentro não tem como negociar. Aqui dentro não tem dois caminhos. Não tem duas palavras. A palavra única é dele. Deus estabelece o princípio. E o que Eva faz? Vai dar ouvidos para a serpente. Minha gente, enquanto ela está dando ouvidos para a serpente está usando o seu poder de persuasão para persuadir a mente de Eva. Enquanto ela está dando ouvidos, ela está sendo persuadida pela serpente. O que ela faz? Ela quebra o princípio. Partia do mesmo com o homem. Ambos quebram o que Deus havia estabelecido. Sabe qual é o problema? O problema é que toda vez que eu quebro o princípio que Ele estabeleceu, Ele revela a minha vergonha. E eu te provo no texto. Eles comem da árvore proibida e no mesmo instante parece que eu vejo um olhando para o outro e percebendo que estavam nus. Porque assim, toda vez que eu quebro o princípio que Ele estabeleceu, eu percebo a minha nudez diante dos outros. E sabe qual é o problema? O problema é que tem muita gente quebrando o princípio e achando legal. Tem muita gente quebrando o princípio e fazendo cara de alegre. Tem uns que, para piorar, investem mais. Eles quebram o princípio e, ao invés de confessar o que eles acabaram de fazer, eles vão investir no que já começou errado. Sabe o que eles fazem? Diz o texto que eles vão cocer folhas de figueira. Qual é o plano? Fazer um avental, com a intenção de cobrir a sua nudez. Só que cá entre nós, avental cobre apenas a parte da frente. Então quem olha pela frente diz é crente. Quem olha pela frente diz é falso. Quem olha pela frente diz está com a vida no altar. Só que eles
Eles esqueceram um detalhe. Tem alguém que, segundo Zacarias, tem os olhos como chamas de fogo. E que no crepúsculo da tarde ele desce. No crepúsculo da tarde ele vem para se relacionar. E dele ninguém esconde nada. Dele ninguém passa desapercebido. Que é um conselho. Se humilha. Vem pro altar. Reconhece a sua fragilidade. Mas não entrega a sua vida de mão beijada para o inferno. Minha gente, eles quebram o princípio, investem no erro. E quem é que vai aparecer no crepúsculo da tarde? Deus. Deus aparece no meio do jardim. Quando Deus aparece, eles se escondem. Minha gente, é aqui que pela primeira vez Deus vai chamar o homem pelo nome, porque até então é homem. É quando eles quebram o princípio, é quando a sua nudez é revelada, que Deus aparece no jardim e chama Adão. Aparece. Minha gente, isso daqui mexeu com a minha alma. Porque a pergunta que fica é: por que é que até então Deus não havia chamado o homem pelo nome? Porque Deus só chama o homem depois que o homem cai de Adão. E por que Adão? Poderia ser João, Pedro. Só que em tudo Deus tem um plano. Eu não sei te fazer isso, mas me ajuda a pregar por gentileza. E olha para alguém que está do seu lado e diz: fica tranquilo. Desde o princípio da criação, Deus já tinha um plano. Qual é o plano de Deus? Olha que interessante. Adão vem do hebraico Adam. Adam vem de Adamar. Adamar significa terra. No Antigo Testamento, cerca de 560 vezes é pronunciado o nome de Adão. E todas as vezes que ele aparece, faz uma referência à humanidade. Só que Adam, dentro do hebraico, carrega consigo dois significados, meu amigo Gabriel. E olha que lindo. O primeiro significado de Adam é humanidade. Só que Deus tem um segredo com o homem. Qual é o segredo de Deus com o homem? É que o segundo significado de Adam dentro do hebraico é sangue. Deus, dentro de todos os seus atributos divinos, onisciência, onipresença, onipotência, Deus já tinha um plano. Deus sabia que o homem que ele havia criado, colocado dentro do jardim, daria ouvidos para a serpente. Deus já sabia que o homem que ele havia colocado dentro do jardim, um dia trocaria os princípios do jardim pelos prazeres da carne. Então o plano de Deus é esse. Já que esse homem que eu criei, que eu coloquei dentro do jardim, um dia vai emprestar o seu ouvido para a serpente e ser persuadido. Então o plano é esse. Vou colocar desde o princípio da criação o meu sangue. Porque toda vez que o homem cair, toda vez que o homem for persuadido, toda vez que o homem negar a sua fé, o meu sangue
sangue, o meu sangue justificará o homem da sua maldade, dos seus pecados. O plano de Deus sempre foi esse. Desde o princípio da criação, Deus já tinha um plano. Desde o princípio da criação, o plano era o sangue dele. Desde o princípio da criação, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano. Essa é a maior raiva do diabo. É que ele não sabia que Deus sempre teve um plano com a tua existência. O plano dele sempre foi esse: o meu sangue justificará o homem do seu pecado. Desde o princípio da criação havia um plano arquitetado nos céus. Qual era o plano? Vai descer alguém que se transformará numa sementinha no ventre de uma jovem de 18 anos. Passará 30 anos se preparando para o seu ministério. 3 anos e meio serão anos de prodígios, sinais, maravilhas. Ele vai trazer muita gente para perto, mas tem alguém que um dia vai trocar a presença dele por 30 moedas de prata. Vão prendê-lo, vão caluniar ele, vão colocar sobre ele todo o jugo da humanidade. Ele vai ser moído pelas nossas iniquidades, vai ser levado ao Calvário, à morte de cruz. Mas quando ele estiver no Calvário, chegará uma hora em que ele dará um brado sobre o Calvário, e esse brado mudará todo o rumo da humanidade. Chegará uma hora em que ele declarar sobre o Calvário: Tetelestai, e quando ele abrir a sua voz, a terra toda estremecerá, o véu do templo se rasgará de alto a baixo, e aquilo que no jardim havia selado o homem, prendido o homem, agora já não prende mais. O homem voltará a ter acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar. Deus sempre teve um plano com a tua existência. Deus sempre teve um plano com toda a humanidade. Se coloca de pé, por favor.